contratos temporários. Vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre essa discussão, sobre o contrato temporário. Olha, contrato temporário no Brasil, contrato por tempo determinado, ele não presta concurso. Contrato temporário no Brasil, o processo seletivo ele é simplificado e ele não tem que prestar concurso. Falamos então de processo seletivo simplificado e exceção ao concurso público. Você deve observar que o contrato temporário no Brasil, previsto lá no artigo 37, o 9º inciso da Constituição Federal, 37, o 9º inciso então da Constituição Federal, falamos aqui de excepcional interesse público, situação de anormalidade, de excepcional interesse público. Então, contrato temporário, 37, o 9º inciso da Constituição Federal, falamos aqui de excepcional, então, interesse público. Aproveitando essa ideia, vamos só falar um pouquinho sobre esse temporário, só para você entender qual é a natureza jurídica do temporário hoje e aproveitar para decidir uma questão muito polêmica que diz respeito à competência. De quem é a competência para julgar, então, temporário no Brasil? Quem vai decidir esse vínculo jurídico? Quem vai decidir essa relação de temporário no Brasil hoje? Quando nós falamos de contratos temporários, qual é a grande história e qual a situação? Olha, toda briga começa assim, olha, quem vai decidir a relação jurídica que tem como base contrato temporário? Será que quem vai decidir se é contrato, deve ir para a Justiça do Trabalho ou deve ir para a Justiça Comum? Se é contrato, quem vai decidir é a Justiça Especializada, a Justiça do Trabalho, ou quem vai decidir é a Justiça Comum? Aí começa a discussão. Se é temporário, válido, se o contrato é válido, quem vai julgar essa história? Quem vai decidir essa história? Eu vou lhe contar uma breve novelinha e ao final ele conta o que o Supremo decidiu. Carlinha, localize o número dessa repercussão geral também, tá? Temporários. Tem aí também no arquivo, é só ela localizar. Olha lá, os temporários também foi matéria de repercussão geral. Então vamos só resolver e arrumar essa questão na cabeça. Olha lá, primeiro vamos guardar. Qual era a posição inicial e o que acontece no Supremo Tribunal Federal depois das mudanças? Primeiro, a Justiça do Trabalho entendia que temporário era dela. Competência para julgar temporário era da Justiça do Trabalho. Então, eu entendia que o vínculo era trabalhista, que a relação era trabalhista e, consequentemente, a decisão pela Justiça do Trabalho. Então, vínculo trabalhista, decisão na Justiça do Trabalho. Então, a competência para julgar, para decidir, entendia a Justiça do Trabalho que era dela. O STJ, ele tinha uma posição um pouquinho diferente. O STJ dizia assim, olha, depende da regularidade. O STJ dizia, se o vínculo ele é regular, se o vínculo é válido, o temporário tem uma lei própria. E se esse vínculo está conforme essa lei própria, o vínculo é legal, porque tem lei própria. E se o vínculo é legal, tem lei própria, quem vai decidir o vínculo regular é a Justiça Comum. Então, o STJ dizia, olha, se o vínculo é regular, quem vai decidir é, então, a Justiça Comum. Quem vai julgar, então, é a Justiça Comum, tá certo? Vínculo regular, Justiça Comum, porque vem de uma lei própria. Então, é um vínculo legal. Se é vínculo legal, Justiça Comum. E o STJ dizia, mas se o vínculo for irregular, esse é um contrato de trabalho qualquer, que não tem uma lei própria, porque está fora da previsão legal. E se não tem uma lei própria, é um contrato qualquer de trabalho. E esse contrato qualquer de trabalho, quem deve julgar é a Justiça do Trabalho. E aí mandava a competência, então, lá para a Justiça do Trabalho, tá certo? Então, o STJ tinha duas posições. Bom, e o que o STF vem e resolve? Olha lá. Toda a história diz respeito à competência e à natureza jurídica dessa relação. Vamos ver, então, de quem é a competência e qual é a natureza jurídica, então, o que vai determinar, então, essa competência. Qual é a natureza jurídica desse vínculo, a natureza jurídica desta relação. Primeiro, vamos lembrar, olha, se a nossa relação e a matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIM 3395. A ADIM 3395, o Supremo diz assim, olha, se a nossa relação é uma relação legal, se a nossa relação, o vínculo jurídico decorre da lei, falamos de um vínculo estatutário, por exemplo, então se esse vínculo é legal, a competência vai ser da Justiça
comum. Vínculo legal, relação estatutária, competência da justiça comum. E o STF resolvia também, nesse dia já também fixada a orientação, se o vínculo é seletista, se a relação ela é contratual, CLT, quem vai decidir é a Justiça do Trabalho. Então, olha lá, vínculo legal, regime estatutário, quem vai decidir? Justiça comum. Vínculo seletista, contratual, emprego, quem vai decidir é a Justiça do Trabalho. Então, essa era uma orientação já consolidada na jurisprudência pátria, na jurisprudência nacional, no que diz respeito à competência. Então, essa era uma orientação já assentada, resolvida, consolidada na jurisprudência nacional. A matéria foi levada ao STF, através da ADIM 3395, então, em razão de uma emenda constitucional, que foi a emenda 45, que foi a reforma do judiciário. Mas o judiciário resolveu a questão como já estava. Se for vínculo legal, estatutário, justiça comum. Se for vínculo seletista, então quem vai decidir é a Justiça do Trabalho. Está tudo certo, tudo resolvido nessa questão. Mas a partir daí vem a discussão. E é logo abaixo aí, Calia, deve estar logo abaixo aí, ó, temporário, servidor temporário. Veja aí o número. Olha lá, servidor temporário, então. O que acontece a partir daí e qual a discussão que surge, então, nesse momento? Nós precisamos decidir qual é o vínculo jurídico. Se o nosso temporário entra num vínculo legal, a competência vai para a Justiça Comum, tá certo? Mas se o nosso temporário tem natureza seletista, vínculo contratual, a competência iria, então, para a Justiça do Trabalho. E tudo estaria resolvido de acordo com a natureza jurídica dessa relação. Aí eu lhe contei assim, ó, a Justiça do Trabalho entendia que o vínculo era trabalhista, então a competência era dela. A Justiça, ou o STJ, ele entendia assim, olha, se o vínculo é regular, é legal, quem vai decidir é a Justiça Comum. Se o vínculo é irregular, é uma relação trabalhista qualquer, e quem vai decidir é a Justiça do Trabalho. Então, o STJ tinha uma posição dividindo. Se o vínculo é regular, é porque tem uma lei própria, porque tem uma lei específica. E se tem uma lei específica, quem vai decidir é a Justiça Comum. Mas, sendo um vínculo irregular, está desrespeitando a lei própria. E desrespeitando a lei própria, quem vai decidir é a Justiça do Trabalho, porque esse é um vínculo de trabalho qualquer e não o da lei de temporário, e não da lei específica. Aí vem o STF e diz, olha, isso está muito complicado. Porque eu lhe pergunto, quem vai decidir a regularidade do vínculo? Quem vai decidir se o vínculo é regular ou não? Chega lá no trabalho, o trabalho diz que é regular, manda para a comum. Chega na comum, como não, é irregular, devolve para o trabalho. Quem vai bater o martelo sobre a regularidade do vínculo? E o STF diz, isso está muito confuso, resolva a questão em definitivo. O STF diz assim, olha, o contrato temporário, ele decorre de uma lei específica, que é a lei do temporário. Seja ele cumprindo a lei ou descumprindo a lei, o contrato temporário decorre desta lei específica. Então, o regime, ele é legal. Seja para dizer que cumpriu a lei e é legal, é regular, seja para dizer que descumpriu essa lei. Então, que o vínculo é ilegal e irregular. Mas tudo está nesta lei, nesta base legal. Se tudo está nessa base legal, o STF fixa orientação dizendo, quem vai decidir é a Justiça Comum. Se o vínculo for válido, a Justiça Comum decide a regularidade do vínculo e diz, os direitos é o da lei, porque o vínculo é válido. Mas se o vínculo for irregular, for ilegal, a Justiça do Trabalho vai dizer, a Justiça Comum vai dizer, o vínculo é irregular. Então, eu não posso aplicar a lei, eu aplico os direitos trabalhistas. Mas quem vai decidir é a Justiça Comum, ainda que a comum venha a reconhecer direitos de uma relação trabalhista. Então, o que hoje se consolida lá no STF? Orientação, inclusive, já decidida em sede de repercussão geral. O STF diz assim, olha, o vínculo é legal, decorre de uma lei específica. Seja para dizer que o vínculo é válido ou não, decorre de uma lei específica. E se decorre de uma lei específica, é uma relação legal. Relação legal vai ser julgada pela Justiça Comum, mesmo que seja para decidir pela irregularidade. Se a Justiça Comum decidir o vínculo é regular,
aplica a lei e os direitos inerentes à lei. Se a Justiça Comum decidir esse vínculo ele é irregular, eu vou reconhecer os direitos trabalhistas e vou consolidar na Justiça Comum esses direitos. Então, o que o STF bate o martelo tudo vai ser resolvido na comum. Natureza jurídica é legal, não é um estatuto, mas é uma lei própria. Se é uma lei própria, o regime é legal. E se o regime é legal, o vínculo, então, vai para a Justiça Comum. Nesse caso, gente, a matéria foi decidida, inclusive, com um julgamento de mérito, em sede de repercussão geral mais uma vez, e o julgamento está no recurso extraordinário 573-202. Então, o julgamento é em sede de recurso extraordinário, julgamento foi proferido no recurso extraordinário 573-573-202. Então, 573-202. Decisão muito importante, reconheceu uma polêmica, resolveu uma polêmica assim imensa, um grande conflito de competência, uma briga a longo prazo. Conclusão, depois dessa repercussão geral, orientada, então, pelo Supremo em leading case, em sede de repercussão geral, o STJ volta atrás. Eles, olha, considerando que o STF já decidiu desse jeito, e já decidiu em sede de repercussão geral, eu, que não tenho mais nada para falar, né? Volto atrás e reconheço a posição do STF. Muito bem. O TST, que achava que ele era o competente, também volta atrás e diz, estou aplicando o que decidiu o STF. O TST volta atrás também para aplicar a orientação do STF. Então, de lá para cá, não tem mais briga. STJ, STF, TST com a mesma posição. Quem vai decidir é a Justiça Comum. Lembrando que se a discussão foi em sede de repercussão geral, nem tinha muito o que falar, né? Nem tinha muito o que se resolver sobre isso. O STJ tinha que voltar atrás, o TST tinha que voltar atrás e não tinha muita saída para isso, tá certo? Então, fica resolvida a questão e resolvida, então, discutida aí em sede de repercussão geral, recurso extraordinário 573-202.